Ao completar 60 anos, um hábito aparentemente inocente e agradável pode, de forma sutil, mas repentina, aumentar o risco de AVC, sem apresentar quaisquer sinais de alerta, sintomas ou dor. A pessoa vai dormir sentindo-se bem, e ao acordar, percebe que sua fala está arrastada, o equilíbrio comprometido ou que um lado do corpo simplesmente parou de obedecer. Como neurologista, já me deparei inúmeras vezes com pacientes idosos que sofreram um AVC sem esperar por tal reviravolta. E a causa não era tabagismo, consumo de fast food ou falta de atividade física, mas algo que consideravam saudável e inofensivo: frutas. Sim, exatamente, frutas. Milhões de idosos as consomem diariamente, acreditando ser a melhor escolha para a saúde do coração, cérebro e sistema digestivo. De fato, muitas contribuem para retardar o envelhecimento, mas algumas, especialmente se consumidas em horários inadequados ou em excesso, podem causar danos ocultos. Elas podem elevar o açúcar no sangue, causar desidratação cerebral ou interagir perigosamente com medicamentos. O mais preocupante é que quase ninguém alerta sobre esses riscos. Hoje, falaremos sobre 9 frutas comuns que podem aumentar o risco de AVC, piorar a memória ou até causar hemorragia cerebral, especialmente em pessoas com mais de 60 anos. Já pensou que seus hábitos saudáveis podem se tornar uma séria ameaça? Se sim, é crucial que você conheça estas informações. E, acredite, esse conhecimento pode um dia salvar uma vida. Bananas. Contém muito potássio, às vezes até em excesso. Como neurologista, vi muitos casos de AVC, mas os mais preocupantes são aqueles causados por hábitos que parecem inofensivos, mas que, na verdade, levam lentamente a problemas graves. Bananas, acredite ou não, representam uma dessas ameaças ocultas. A vida inteira ouvimos que a banana é um lanche ideal. É macia, fácil de digerir, rica em potássio e até considerada boa para o coração. Para pessoas entre 30 e 40 anos, isso é verdade. No entanto, após os 60, a situação muda drasticamente. Isso se aplica especialmente à forma como os rins, vasos sanguíneos e coração lidam com as flutuações dos níveis de minerais, incluindo potássio. Com a idade, os rins começam a funcionar mais lentamente, e sua capacidade de filtração diminui. Se a pessoa tem hipertensão, diabetes ou toma certos medicamentos, como inibidores ou diuréticos, a situação se torna ainda mais perigosa. Como resultado, o potássio, abundante nas bananas, pode se acumular no sangue. O que acontece em seguida? O coração funciona mal, os vasos sanguíneos se estreitam. E nos locais onde o sangue deveria circular livremente, começam a se formar coágulos. No cérebro, um coágulo desses pode causar um AVC em segundos. Nunca esquecerei meu paciente, o Sr. Ray Raymond, de 66 anos, ex-carpinteiro. Ele era ativo, vigoroso, orgulhoso de sua alimentação. Todas as manhãs, adicionava banana ao mingau e tomava seus remédios para pressão com suco de laranja. Isso durou mais de um ano, mas uma manhã, sua esposa o encontrou no chão do banheiro. O lado esquerdo do corpo não se movia, a fala estava comprometida. No hospital, o exame revelou um AVC pequeno, mas grave. O nível de potássio no sangue estava criticamente alto, o que desregulou o ritmo cardíaco e provocou a formação de coágulos durante o sono. Ele nem desconfiava que 2 bananas por dia, combinadas com os medicamentos, estavam lentamente levando seu corpo a um limite perigoso. E isso é algo que a maioria dos idosos nem sequer ouviu falar. O corpo não precisa de tanto potássio, nem de suplementos, nem de quantidades excessivas de frutas, especialmente se consumidas de uma vez e em grandes volumes. Uma banana grande contém mais de 450 mg de potássio. Para rins enfraquecidos, isso já é suficiente para desequilibrar. É especialmente perigoso comer banana à noite. Nesse período, o fluxo sanguíneo diminui, o nível de líquidos no corpo reduz e a ação dos medicamentos ainda é ativa. Isso cria uma tempestade perfeita, vasos rígidos, sangue espesso e um coágulo que pode ser fatal. Então, o que fazer se você tem mais de 60 anos, e especialmente se toma medicamentos para o coração ou pressão? Limite-se a meia banana por dia. Recomenda-se consumi-la pela manhã e sempre combiná-la com proteína, como iogurte grego ou nozes, para retardar a absorção. Evite smoothies de banana, pão de banana. E o mais importante, nunca coma banana antes de dormir. E o mais crucial, discuta com seu médico como alimentos ricos em potássio interagem com os medicamentos que você toma. Isso pode literalmente salvar uma vida. Pois a verdade é, o que antes era benéfico, com a idade, pode deixar de ser seguro.
E se as bananas o surpreenderam, espere até ouvir sobre as uvas. Sim, essas pequenas e doces bagas podem influenciar significativamente os níveis de açúcar no sangue, a condição dos vasos cerebrais e até intensificar a inflamação oculta. As informações que serão reveladas nesta parte podem mudar para sempre sua percepção sobre lanches. Uvas. Uma verdadeira bomba de açúcar em uma pequena casca. Doces, suculentas, refrescantes, as uvas parecem tão inofensivas quanto uma brisa leve de primavera. Elas são colocadas em travessas de frutas, adicionadas ao cereal matinal ou servidas após o almoço de domingo com os netos. Mas imagine, para uma pessoa com mais de 60 anos, especialmente se houver problemas vasculares ocultos ou níveis instáveis de açúcar, as uvas podem se tornar um gatilho silencioso para um AVC. Frequentemente esquecemos que a uva é açúcar concentrado em uma casca fina. Cada baga parece segura, mas um punhado de uvas, especialmente as variedades doces e sem sementes que enchem as lojas, causa um pico acentuado de glicose e frutose no sangue. Para um cérebro e vasos sanguíneos envelhecidos, tal salto pode ser extremamente perigoso. Com a idade, o corpo controla pior os níveis de açúcar. A resposta à insulina diminui, os vasos sanguíneos tornam-se frágeis, e quando o açúcar sobe drasticamente, não é apenas o pâncreas que sofre. As paredes internas das artérias inflamam, começam a se estreitar e, com o tempo, formam-se microfissuras. É nesses locais que os coágulos sanguíneos se formam. A pessoa pode não sentir nada, os exames não mostrarão o problema, mas o corpo já está criando condições para um AVC silencioso. A neurologista cita o caso de Janette Morris, de 80 anos, ex-professora do Missouri. Ela se orgulhava de seu estilo de vida natural, sem refrigerantes, sem produtos processados, sempre com frutas frescas. Seu lanche matinal favorito era uma grande xícara de uvas vermelhas às 6:30 da manhã. Às vezes, ela comia até 2 xícaras, lendo o jornal ou assistindo às notícias. Um dia, ao assinar um cartão de felicitações, Janette notou que a visão estava embaçada. Sua mão tremeu e ela não conseguia se lembrar da palavra parabéns. A filha a levou ao hospital, temendo um AVC. Foi diagnosticado um ataque isquêmico transitório, um mini AVC, causado por um coágulo que bloqueou temporariamente o fluxo sanguíneo no hemisfério esquerdo do cérebro. Os exames mostraram picos acentuados de açúcar por volta do meio-dia, e o índice de HbA1c, o nível de açúcar no sangue a longo prazo, subiu para a faixa pré-diabética, algo que Janette nunca esperava. Além disso, ela foi diagnosticada com inflamação crônica de baixo grau no sistema vascular. Provavelmente, resultado de anos de consumo de frutas muito doces sem proteína e fibra para equilibrar. É exatamente isso que a neurologista busca transmitir. Mesmo alimentos saudáveis podem ser perigosos se o contexto não for considerado. Após os 60 anos, não são apenas os alimentos em si que importam, mas também o horário de consumo e a combinação com outros pratos. As uvas são absorvidas muito rapidamente, e o açúcar se espalha instantaneamente pelos vasos sanguíneos. Se consumidas em jejum, em estado de desidratação ou estresse, o sangue engrossa, os vasos se estreitam e o risco de formação de coágulos aumenta. A pessoa pode não sentir isso no mesmo dia, mas dia após dia, semana após semana, isso se acumula e um dia leva a uma catástrofe. É por isso que a neurologista recomenda enfaticamente aos seus pacientes idosos: nunca coma uvas com o estômago vazio, não pegue grandes porções. Combine-as com proteína, por exemplo, um par de amêndoas ou uma fatia de queijo. Limite-se a um pequeno punhado e apenas durante o período ativo do dia, quando o corpo é capaz de lidar com o açúcar. Se você tem diabetes ou toma medicamentos para baixar a pressão, é melhor excluir completamente as uvas, a menos que seu médico, como a doutora Sandra Pereira, diga o contrário, porque o que parece um lanche inofensivo pode, com o tempo, minar seu equilíbrio, sua memória e até privá-lo de sua independência. E agora, já que falamos sobre o doce potencialmente perigoso, é preciso falar sobre uma fruta tropical que os idosos adoram. Ela não apenas eleva o nível de açúcar. Seus ácidos, enzimas e o impacto no cérebro à noite podem surpreender muito. Abacaxi. Uma explosão de acidez e açúcar. Há algo no abacaxi que lembra um pedaço de sol. Doce, ácido, com sabor tropical. Muitos idosos o consideram uma sobremesa leve e inofensiva após o jantar, natural, rica em enzimas, que supostamente melhoram a digestão. No entanto, como a neurologista sabe, para uma pessoa idosa, o abacaxi, consumido na hora errada ou em condição inadequada, pode se tornar um fator de risco silencioso para AVC, especialmente à noite. O abacaxi contém bromelina,
uma enzima natural que quebra proteínas. Em quantidades moderadas, essa enzima pode realmente contribuir para a normalização dos processos digestivos. Porém, ao consumir abacaxi em grandes volumes, especialmente em combinação com certos medicamentos, a bromelina exerce um impacto significativo no sistema de coagulação sanguínea. Ela pode suprimir a atividade funcional das plaquetas, o que potencialmente leva a condições hemorrágicas imprevisíveis, ou ao contrário, à formação de trombos. Para uma pessoa que ultrapassou a marca dos 60 anos, cujos vasos já podem estar estreitados e o metabolismo desacelerado, tal desequilíbrio representa uma séria ameaça à saúde. A esse complexo de riscos adiciona-se o significativo teor de açúcar. Apenas uma xícara de abacaxi picado contém mais de 16 gramas de açúcares naturais. Essa quantidade causa um pico acentuado e repentino nos níveis de glicose no sangue. É notável que o abacaxi possui um alto índice glicêmico, o que o diferencia de frutas como maçãs ou diversas bagas, que liberam açúcar muito mais lentamente. Se comer